A paz de Deus com todos. Eu sou a irmã Eva aqui da cidade de Peró e venho gravar um testemunho para o canal Comunhão com Deus. Deus abençoe. Irmãos, eu fui uma pessoa que eu não fui criado no Evangelho, mas Deus já tinha me escolhido desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe, para que um dia eu servisse a Ele na terra. Agradeço a Deus que com 18 anos casei com o pai dos meus filhos, né? Tive uma vida muito sofrida, de muita pobreza, mas o Senhor, como Deus guarda toda pessoa na terra, o Senhor tem me guardado. Agradeço ao Senhor que tive a minha primeira filha, tudo bem, né? Não li a Bíblia, ia muito pouco na missa, na igreja católica, onde minha mãe me criou. E estava tudo bem, daí a 3 anos e pouco, tive meu segundo filho. E estava tudo bem. Mas em 84, quando meu filho nasceu, em 1984, vim eu para a cidade aqui de São Paulo, capital. Eu morava no interior de Minas. E tinha um irmão meu que tinha passado a servir a Deus na Assembleia de Deus. E ele falou muito para mim, mas eu não dei importância, né? Não dei importância. Mas uma parte que ele falou comigo, que eu não me esqueço nunca, eu creio que dali Deus já começou a fazer uma obra na minha alma, foi que eu era muito vaidosa, muito, né? Tinha 24 anos, muito vaidosa mesmo, né? E Deus sabe, porque estou contando assim. E eu ia no aniversário de uma colega minha, e eu estava num espelho assim, na sala da casa do meu irmão, estava na casa do meu irmão, tinha ido lá passear. E eu comecei a passar maquiagem. Isso, queridos irmãos, eu estou contando, foi o que Deus fez comigo. Comecei a passar maquiagem, quando eu comecei a pintar os olhos, ele chegou assim por trás e falou: Eva, não faz isso não, porque Deus não gosta. Eu até achei ruim com ele, sabe? Fiquei brava, mas aí tudo bem. Aí quando eu fui passar maquiagem no rosto, ele veio de novo e falou: Eva, não passa isso não, porque Deus não gosta. Mas aí eu fiquei nervosa com ele, né? Porque não entendia nada, né? Nunca tinha lido a Bíblia, não entendia. E ele me chamava para ir na igreja dele, que eu fiquei um mês lá e eu não fui. Não senti de ir, não fui. Mas tudo era o tempo de Deus, né? Mas eu agradeço a Deus que na terceira vez, quando eu estava passando o batom, ele chegou de novo e falou para mim: Eva, não use isso que Deus não gosta. Aí foi como uma flecha dentro do meu coração, eu senti meu coração tremer. Mas aí continuei fazendo aquela parte, saí, tudo bem. 30 dias depois eu voltei para minha cidade, Minas, que eu morava com meu ex-marido. E foi indo bem, mas eu chegando na minha cidade, na onde eu morava, na rodoviária, eu falo com certeza, irmãos, que Deus converteu o meu coração. Entrou um desejo de servir a Deus na terra que não saía da minha mente nem do meu coração. Mas passou-se alguns anos, 3 anos, eu fiquei grávida da minha terceira filha. E na minha gravidez, o que eu mais pedi para Deus é que Deus abrisse um caminho na terra para me servir a Ele.
Eu não tinha ido em nenhuma denominação, nenhuma igreja, como eu falei para os irmãos. Fui criado no catolicismo, mas nunca pratiquei. Mas eu agradeço ao Senhor que entrou, era de noite aquele desejo, aquela tristeza no meu coração, aquele desejo. Eu olhava para o céu e falava, o Senhor Jesus vai vir e eu não vou, porque eu não sirvo a Ele. E eu morava a 2 quarteirões da congregação cristã, aonde eu estou ali até hoje, mas naquela época eu não enxergava a congregação, eu passava em frente, eu nunca tinha visto. Mas eu agradeço a Deus que naquele ano da minha gravidez, da minha terceira filha, foi o ano que eu mais pedi para Deus abrir um caminho para me servir. Porque o pai dos meus filhos não gostava de gente crente. E eu clamei muito, mas eu sinto que tudo foi Deus. Agradeço a Deus que quando foi no finalzinho do ano, voltando antes um pouquinho, quando eu estava de 6 meses de gravidez, 6 para 7 meses, as coisas materialmente para nós estavam muito difícil. E eu, acho que 7 meses, e eu não tinha ainda comprado nada para a criança que vinha. E estava muito difícil para nós, muito difícil mesmo, não tinha condição de nada, numa prova, numa luta muito grande material. E a gente vendia geladinho para comprar leite para as crianças, comprar alimento, e eu não tinha comprado nada. Aí, na minha, assim, sem saber nada, né, eu falei assim, se Deus me der para mim comprar pelo menos um berço e a roupinha da neném, para mim ganhar a neném, que eu não sabia o que era, eu vou ficar 6 meses sem cortar o meu cabelo. E eu não ficava, irmãos, nem um mês sem cortar meu cabelo. Isso foi mais ou menos em outubro de 87. Em dezembro, aí eu não cortei o cabelo, fiquei naquele propósito, né, com Deus. Aí em dezembro eu ganhei ela. Quando eu ganhei ela, eu tive uma gravidez normal, eu era nova, tinha 27 anos. Eu ganhei ela 3 horas da tarde. Quando ela nasceu, eu vi que ela já tinha, eu tinha tido uma criança especial. Ela já veio com defeitinho nos pés. E eu chorei muito. Eu ganhei ela 3 horas da tarde, chorei a tarde inteira, sem entender. Perguntava para Deus porque logo eu tinha que ter uma criança especial, porque não tinha casos na minha família, nem na família do meu ex-marido. E eu não entendia que ali o Senhor estava abrindo um caminho para servi-lo na terra. Mas eu agradeço a Deus que isso foi na véspera, né, de Natal. E para mim, né, como a gente comemorava lá quando eu estava lá, né, para mim foi o mais triste. O mais triste. E é uma menina. O pediatra falou para mim que ela tinha nascido com defeito nos pés e que, pelos exames, coisa que ele tinha visto, ela seria também deficiente mental. Aquilo para mim foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Voltei para casa, muito triste, chorando muito, muito, porque eu não entendia. Eu tinha 2 filhos perfeitos, mais velhos. E perguntando para Deus, mas me esqueci que durante mais de 2 anos, 3 anos, eu pedi para Deus abrir um caminho para me servi-lo na terra. E este era o caminho que Deus estava abrindo e eu não estava entendendo. E eu chorei muito, eu emagreci muito, eu fiquei, naquela época não se falava em depressão, né? Mas eu entendo que hoje era uma depressão muito profunda que eu fiquei. E era assim, era um dia em casa, 2, 3 no hospital. Não tínhamos condição financeira, não tínhamos nada. Naquela época não tinha SUS. Ou você tinha dinheiro ou ia só no pronto-socorro. E ali começou a luta.
de correr com ela para o médico. Mas um dia, queridos irmãos, eu cheguei na minha casa. Antes de eu chegar na minha casa, eu tinha uma vizinha que eu gostava muito dela. A gente conversava bastante. Eu cheguei, isso já tinha uns 30 dias, que eu tinha ganhado ela. Com 13 dias ela deu parada cardiorrespiratória e o Senhor não permitiu que ela fosse. E o Senhor foi me apertando. E eu, com 30 dias, no mês de janeiro de 1988, eu cheguei na casa dessa vizinha, passei lá um pouquinho para conversar. E ela olhou para mim e falou assim: nossa, Eva, você está muito triste. Eu falei: tô mesmo. Eu falei: não tenho mais alegria. Ela falou: mas você está muito triste, você precisa de oração. Eu falei: eu estou triste mesmo. Aí ela falou assim: olha, tem um homem ali embaixo que ora, vai lá na casa dele. Eu falei: não, não vou. Não vou porque você sabe que o meu esposo não gosta de crente. E eu não posso ir na casa de crente. Mas ela insistiu tanto, tanto, ela ainda falou: eu fico com a sua menina para você. E foi um caminho de Deus que eu não deixava minha filha com ninguém, com medo dela morrer longe de mim. Aí ela insistiu muito, foi muita insistência dela, eu falei: tá bom. Aí eu deixei ela com a menina. E quando eu passei em frente à minha casa, que a casa dela era do lado da minha, me deu vontade, eu parei e me deu medo do meu ex-marido sair e ele perguntar: cadê a menina? Onde que você vai? E me deu aquele medo, eu parei, era um topo do morro que eu morava. Mas eu senti que Deus enviou um anjo, pegou no meu ombro e me levou para frente. Porque ali estava começando a obra de Deus na minha vida. Agradeço ao Senhor que eu cheguei lá naquela casa, que era bem no pé do morro. Eu bati palma, queridos irmãos. Eu vou falar aqui o que Deus mostrou para mim. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele é cheio de misericórdia. Aí quando eu vi, eu não sabia que os irmãos eram da congregação, o casal, não sabia, não conhecia. Mas quando ele veio, o servo de Deus, já era velhinho, que ele veio para atender o portão, a casa dele era bem no fundo, tinha aquele quintal grande na frente. Quando eu vi eles, irmãos, eu vi ele não punha o pé no chão, ele andava sobre a terra, no ar. Aí eu limpei meus olhos e ainda pensei assim: oh meu Deus, estou ficando doida, que aquele homem não põe o pé no chão. E eu vi ele assim, irmãos, já foi um sinal de Deus na minha vida. Aí quando ele chegou, ele falou com voz meiga, voz mansa, sabe? Uma coisa que eu estava precisando tanto e não estava tendo apoio de ninguém, né? Minha mãe, meu esposo, ninguém me ajudou naquela hora porque era a obra que Deus estava fazendo na minha vida. Agradeço a Deus que ele chegou para mim e falou assim: pois não. Aí eu já falei assim, irmãos, na simplicidade: aqui que tem um homem que ora. Aí ele falou: sim, nós oramos, mas vamos orar, entrar para dentro. Me chamou para entrar para dentro e eu senti um amor muito grande na voz dele, uma coisa que a minha alma estava precisando. Aí sentamos, chegamos assim na casa dele, já no fundo do quintal, sentamos num banquinho, a esposa dele veio, ficou do lado e ele perguntou o meu nome e eu falei o meu nome para ele. E ele falou assim: então, dona Eva, qual o seu problema? Conta para mim. E eu abri, irmãos, contei para ele tudo que estava se passando, da parte material também, que a gente estava com muita dificuldade, devendo aluguel, tudo difícil, e da menina. Eu fiquei 40 minutos falando com ele e chorando. Quando eu terminei de falar, ele falou assim: dona Eva, eu não posso fazer nada pela senhora, mas eu sirvo um Deus vivo, que tudo pode fazer. O que eu posso fazer é orar, a senhora quer? Falei: quero. Aí a serva de Deus, nós entramos para a sala e tinha uns irmãos, dois irmãos capinando o quintal para eles, né? Limpando o quintal. Aí ele chamou aqueles irmãos e a serva de Deus, a esposa dele, foi lá no fundo e veio com 2 véus. E chegou para mim, mas não falaram que era da congregação, eu não sabia, né, de qual igreja eles eram.
Aí ela virou para mim e falou: Dona Eva, a doutrina da nossa igreja é nós usarmos o véu. A senhora aceita? Eu falei: não, nunca tinha visto falar. Eu falei: não, não quero. Aí ela ofereceu mais uma vez, eu falei: não, não quero. Mas ela ofereceu a terceira vez e falou a mesma coisa, que a doutrina é nós mulheres cobrimos nossa cabeça com véu para orarmos. Aí uma voz falou dentro do meu coração: usa o véu. Eu vi que foi a voz de Deus que falou: usa o véu. Aí eu peguei o véu, coloquei na cabeça. Não me lembro da oração, irmãos, não me lembro o que foi que Deus deu na boca do servo de Deus. Mas eu saí dali, terminou a oração, eu saí depressa, porque eu tinha deixado a menina. Aí a serva de Deus veio e falou: Dona Eva, a nossa igreja é ali, Congregação Cristã no Brasil. Ainda falou assim, que era bem pertinho da minha casa. Ela falou: aqui em cima. Quando Deus preparar, a senhora faz uma visita. Eu falei: tá bom, saí depressa, correndo, peguei a menina. Mas, irmãos, Deus já começou ali, já tinha começado a obra, mas ali o Senhor fez uma obra muito linda comigo. Porque eu cheguei em casa, eu já não conseguia mais orar em pé, né? Falar oração assim, reza, que igual os católicos rezam, né? Eu não conseguia mais e não conseguia fazer com a minha cabeça descoberta. Deus colocou a doutrina do véu no meu coração. Eu falava: meu Deus, como é que eu vou orar? Eu não tenho, eu falava pano, né? Não sabia que era véu daquela mulher. Mas aí Deus me iluminou de eu pegar uma fraldinha, um cortinadozinho de carrinho que tinha da minha filha, que ele não tinha nada de desenho nem pintura, era branquinho, transparente. E eu peguei aquele cortinado pequeno, né, de carrinho, e punha na minha cabeça e dobrava meu joelho e falava, né, como se a gente não sabe mesmo, não sabia como orar, que tinha que iniciar em nome do Senhor Jesus. Mas eu agradeço ao Senhor que eu fiquei ali toda vez que eu ia orar na minha hora da minha tristeza, eu colocava aquele cortinadozinho na cabeça e orava. E falava com Deus. Foi janeiro, passou-se 2 meses e Deus só me apertando com ela, muito enferma, muito enferma. Queridos irmãos, eu até vou falar a verdade para os irmãos, de tanto que eu fiquei ligada à minha filha, a prova foi tão dura, que eu me esqueci dos meus outros filhos. Mas graças a Deus, né, o pai olhava e já eram mais grandinhos, meu filho já tinha 4 anos. Mas eu quero agradecer ao Senhor que a última coisa que o Senhor permitiu foi problema no coração dela. O pediatra me encaminhou por cardiologista, né? Porque toda vez que eu ia no pediatra, era sempre uma palavra negativa. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, enfermidade daqui, enfermidade dali, não tem jeito. E a gente pagando as consultas particulares sem ter condição. Às vezes deixando até de comprar as coisas para comer, para pagar. Mas eu agradeço a Deus que marcou para o cardiologista, aí eu marquei no cardiologista e eu levei ela. No dia 19 de março, eu levei ela, de 1988, no cardiologista. E numa tristeza muito grande, emagreci muito, eu não comia, não bebia, não dormia. Mas agradeço a Deus que aquele cardiologista falou assim: Dona Eva, fez eletrocardiograma e ele viu o resultado e falou: olha, Dona Eva, apesar de todos os problemas que a sua filha tem, né, retardamento na mente, ainda agora apareceu outro problema. Eu falei: o que, doutor? E já comecei a chorar. Ele falou: ela está com o coração inchado e o coração disparado, né? A senhora leva ela para casa, vai dar o remédio durante 3 meses, depois a senhora volta aqui, mas eu vou dar um aviso para a senhora. Se ela amanhecer com febre e a febre persistir até meio-dia, a senhora corre com ela para o pronto-socorro, porque ela não pode dar uma pneumonia. Se ela der uma pneumonia, ela morre, porque o coração está ligado ao pulmão. Irmão, para mim aquilo foi a gota d'água. E eu subi, irmãos, a avenida para pegar o ônibus lá no ponto muito longe, uma avenida muito grande. Eu e com o adversário falando na minha mente,
que eu tinha que me matar, que eu tinha que me jogar debaixo de um carro, porque minha filha não ia viver, minha filha ia morrer. É o trabalho do adversário quando a gente está muito fragilizado, mas ele vem. Mas o Senhor me guardou nas travessias das ruas, porque eu não olhava o farol aberto, o verde eu atravessava, porque meu desespero era muito grande. Cheguei naquele ponto de ônibus, entrei naquele ônibus e falei: meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou chegar lá na minha casa e vou entregar essa criança nas mãos de Deus. Eu não aguento, porque estava muito difícil para mim. E quando eu cheguei em casa, o pai dos meus filhos estava conversando com um colega lá no quintal e ele falou assim: o que deu lá? Foi o que deu lá que nada está bem, porque nem ele enxergava a situação que eu estava. Mas é o Senhor que permitiu tudo na minha vida, que ninguém me ajudasse. Porque quando Deus quer fazer uma obra, muitas vezes o Senhor afasta as pessoas, até a que a gente mais ama, que é mãe, pai, esposo, esposa. Porque a obra de Deus é muito grande na nossa vida. Agradeço ao Senhor que entrei para dentro, pus ela na cama, peguei aquele cortinadozinho, coloquei na minha cabeça e falei com Deus assim, falei: Senhor meu Deus, se tu curar o coração da minha filha, eu vou criá-la na religião dos crentes e também vou te servir, e nem nada, nem ninguém, nem o meu esposo vai me impedir de te servir. Então naquele momento eu fiz um voto diante de Deus. No desespero eu fiz esse voto, porque o médico tinha dado 20% só de chance de vida para ela, os outros médicos eu passei. Então, irmãos, Deus permitiu que essa minha filha viesse assim, para Deus fazer essa obra. E quando foi no dia 31 de março de 1988, eu fui na congregação pela primeira vez. Com 27 anos, eu entrei pela primeira vez dentro da congregação. E foi muito lindo, que ficou um marco na minha vida. Eu entrei, eu levei meus 2 filhos mais velhos, e o meu filho, que tinha 4 anos, ele foi direto e sentou atrás dos músicos, pela primeira vez. E minha filha tinha 7 e sentou do meu lado. Quando eu sentei, a igreja estava cheia, a irmã auxiliar da porta, muito amorosa, me abraçou e falou: vou arrumar um lugar para a senhora. E foi, irmãos, assim, ela arrumou um lugarzinho para mim. E eu sentei perto de uma irmã que eu não sabia, né? Não entendia como era na congregação. Só, irmãos, que como a doutrina do véu tinha entrado no meu coração, e eu olhei para aquelas irmãs e vi todas as irmãs com véu, e falei: ai meu Deus, eu não tenho, ainda falei, não falei véu, que eu não sabia que era véu, irmão, é a simplicidade mesmo. Falei: ai meu Deus, eu não tenho esse pano que as mulheres põem na cabeça, e agora? Eu me senti como se eu tivesse lá, como fosse 1 Coríntios, que está escrito sobre o uso do véu, capítulo 11, que fala, né, que para nós orarmos, para nós estar na presença de Deus, nós temos que cobrir a nossa cabeça com véu. E eu me senti, irmãos, como se eu tivesse com a minha cabeça raspada. Isso foi um sentimento que Deus colocou no meu coração, lá dentro da igreja. Mas eu não tive vergonha, eu virei para o lado e falei com a irmã, né? Não sabia que era irmã. Como eu falei para os irmãos, eu fui criada na igreja católica. Eu só virei para ela e falei assim: ô dona, porque mineiro fala muito dona. Ô dona, a senhora não tem um pano desse para a senhora me emprestar? Aí ela olhou para mim e falou: a senhora quer o véu? Eu falei: é. Ela falou: eu não tenho de adulto, mas eu vou tirar da cabecinha da minha filha dela. A menina dela era pequenininha, tinha uns 2 aninhos. E vou emprestar para a senhora. Eu falei: tá bom. Aí ela me emprestou aquele véuzinho, irmãos. Quando eu coloquei aquele véu na minha cabeça, eu vi que igualou um véu só. Que veio, eu estava sentada no fundo da igreja, que veio do fundo da igreja até no púlpito. Não tinha separações de cabeça. Coisas que Deus me mostrou. Eu estou falando porque Deus já cumpriu. São visões que Deus me deu, como eu vi o irmão andando por cima da terra. E ali, irmãos, Deus foi tão maravilhoso
que o irmão que eu fui na casa dele, eu não sabia, ele era o ancião mais velho dali, mas não foi ele que atendeu, para não entrar dúvida, né? Não sei, Deus achou graça assim. Foi um irmão, um cooperador de jovem de outro bairro. E Deus pregou toda a minha vida, desde a minha gestação, desde o meu nascimento, que eu quase morri, tudo. E o Senhor falou, tudo que você está passando é permissão minha, porque eu amo a tua alma. Eu amo a tua alma. E eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Irmãos, eu saí dali jubilando. Aquele fardo de depressão, de tristeza, de amargura, de tudo, não tinha esperança, nada, ficou tudo dentro da igreja. Eu saí pisando alto, sabe? Parecia nem que eu estava nas nuvens. Falei, ai meu Deus, encontrei o lugar que eu queria, que foi o descanso da minha alma, pelo Evangelho. Aí eu comecei a congregar firme, e Deus foi me limpando, sabe? Vou contar para os irmãos o que Deus fez comigo dentro de uma semana que eu estava congregando. O Senhor falou comigo que não queria eu mais, eu usando roupas, né, que muitas mulheres usam no mundo, porque eu usava roupas escandalosas, irmãos. Roupas que hoje eu olho, eu tenho vergonha, muito escandalosa. Naquela época era um escândalo, mas eu usava, porque eu não tinha Deus na minha vida. E com uma semana o Senhor falou comigo, pega todas aquelas tuas roupas, né, queima, não dá para ninguém. Não permita que o pecador continue no pecado. O que não serve para você, não serve para o outro. Mas isso Deus fez comigo, irmãos, comigo. Mas agradeço ao Senhor, que o Senhor foi aquele que me limpou, tirou. Naquele tempo, já tinha 6 meses que eu não cortava meu cabelo, nunca mais cortei. O Senhor me fez entender a sua graça santa e maravilhosa. Ninguém foi na minha casa falar nada. Não precisa, irmãos. O Espírito Santo, ele nos visita e mostra para nós como nós devemos servi-lo, né? Então, Deus mostrou para mim assim. Mas eu agradeço ao Senhor que eu fiquei firme, congregando durante 1 ano. Aí, uma obra que eu quero contar também, que com 2 meses que eu estava congregando, minha filha já estava com 5 meses, eu fui na casa desse servo de Deus, pedi oração que ele orasse a Deus pela minha filha, que minha filha estava bastante enferma. Aí ele perguntou para mim, a irmã vai congregar hoje? Eu falei, vou, irmão. Ele falou, então, lá na igreja eu converso com a irmã. Eu falei, tá bom. Também não insisti, fui para casa, porque congregava todos os cultos, era terça, quinta e domingo naquela época. Mas agradeço a Deus que quando terminou o culto daquela noite, ele me chamou lá na frente, né? E falou, olha, irmãos, e chamou alguns irmãos, olha, irmãos, Deus colocou no meu coração para orar por essa criança e ungir essa criança. Não sabia o que era unção, fiquei assim, né? Tudo para mim é tudo novo, né, irmãos? Agradeço ao Senhor, que o Senhor, ela foi ungida. Com 5 meses ela foi ungida. E o Senhor, quando foi daí 1 mês, eu passei no cardiologista de novo, ele fez outro eletro. E falou, dona Eva, sua filha está curada, não tem mais nada. Não precisa continuar dando remédio. Deus libertou por completo o coração da minha filha. O Senhor foi muito bom, fez muita obra na minha vida, sabe? Eu só tenho motivos para glorificar o Senhor. Mas agradeço ao Senhor que passou-se 1 ano, 2 meses o Senhor fez essa obra, e eu firme. Passou-se 1 ano, o Senhor, antes de 1 ano, com 10 meses, 9 meses de congregando, o Senhor já começou a confirmar meu batismo. Mas o pai dos meus filhos não deixava eu assistir batismo, porque batismo era na central da cidade e tinha que pegar 2 conduções. Não, aliás, perdoa, irmãos, uma condução eu tinha que descer no outro bairro, mas era longe. E como eu tinha 3 crianças pequenas, não era fácil para mim. E ele saía às 6 horas da manhã e só chegava às 7, 8 da noite.
Ele não dava para mim ir. E o batismo, aí quando foi na quinta-feira, antes do meu batismo, ele chegou 8 horas, eu fiz a janta, arrumei tudo direitinho para ele e falei com ele, ó, a janta tá pronta, eu vou na igreja. Aí eu fui congregar, já estava na hora do testemunho, tinha um ancião de Belo Horizonte atendendo. E foi uma obra muito linda que ele contou, que uma outra hora que Deus preparar, eu conto para os irmãos. Mas Deus, na palavra, Deus tomou aquele ancião, que Belo Horizonte, da minha cidade que eu morava, é 6 horas de viagem. E o Senhor falou para mim, irmã, você já está preparada para descer as águas do santo batismo. No próximo batismo, me obedeça. Mas depois que você me obedecer, vai levantar uma guerra tão grande, mas muito grande na sua vida. Mas eu sou o Senhor da guerra, e é na guerra que eu gosto de pôr meu povo em liberdade. Guardei essa palavra, o batismo seria no sábado, isso não era na quinta. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele não vai deixar, às vezes, todas as vezes que eu pedi, ele não deixava. E amanhã ele vai sair 6 horas e só vai chegar à noite, 7. Aí já passou o batismo, já passou não, já iniciou, não tem como. Eu tinha que levar meus filhos. Mas agradeço ao Senhor que Deus me deu força, pedi para Ele, foi todo o caminho de Deus. Ele falou, tá bom, pode ir. Quando foi no outro dia, eu fiquei na comunhão o dia inteiro, né, cantando hino, louvando o Senhor. Já tinha 1 ano e 1 mês que eu estava indo congregar. Aí Deus preparou, fui no santo batismo. E Deus foi tão maravilhoso que quem estava nas águas, né? Tudo sinal de Deus na minha vida, não importa quem esteja nas águas, o importante é que o Senhor Jesus esteja conosco ali. Mas para confirmação estava o ancião que eu fui na casa dele. E eu já tinha certeza, já quando assim que ele foi se trocar, que desceu as águas, eu já subi para poder me trocar. E naquela noite, no dia 6 de maio de 1989, eu desci as águas do santo batismo. E o Senhor foi maravilhoso. Meu Deus, foi muito lindo, muito lindo. Voltei para casa. Naquela noite, o pai dos meus filhos foi dormir no sofá. Mas a alegria de Deus no meu coração era muito grande. O Senhor tinha me libertado da depressão, da tristeza. Eu já conseguia cuidar bem da minha casa, dos meus 3 filhos. Então, era muita alegria, né? Não me importei. E foi assim. Com 2 meses que eu estava caminhando, batizada, ele largou a casa, né? Ficou um tempo fora, ficou uma semana fora, depois ele veio e falou que não queria mais morar ali naquele bairro, porque tinha a minha igreja e que eu tinha escolhido os meus irmãos, e foi uma guerra, foi muito difícil. Aí ele foi insistindo, falou que não conseguia ficar sem mim, nem sem os filhos, mas que eu fosse morar em outro bairro. E eu fui conversar com o ministério, com o ancião, com esse ancião, e ele falou para mim assim, mãe Evinha, eles me chamam, lá em Minas me chamam de irmã Evinha. Irmã Evinha, vai com o teu esposo. Eu falei, irmão, mas naquele bairro não tem a congregação. Ele falou, não, obedece o teu esposo, que está escrito na palavra que as mulheres têm que ser obedientes aos maridos. Eu falei, tá bom, eu fui. Irmãos, fui morar dentro da casa da minha ex-sogra, junto com meu marido e com meus 3 filhos. Uma casa que ele pagava o aluguel e pagava a luz, o meu ex-sogro só pagava a água, uma casa de 3 quartos, sala, copa, cozinha, varanda. Eu não tive direito, irmãos. A minha ex-sogra, tomada por um espírito contrário, falou comigo, não, você aqui você não vai ficar. Aí meu ex-marido vendeu todos os móveis, eu fiquei apenas com o fogão e com a geladeira. E eu, irmãos, passei, a prova começou muito dura. Fui cozinhar no meio do terreiro, no meio do quintal, debaixo de chuva, debaixo de sol. Mas eu cantava ao Senhor, eu louvava o Senhor. Porque com 7 meses de batizada, meu ex-marido não deixou ir mais na igreja. E eu fui conversar com o ancião.
E ele falou comigo: irmã, obedece o teu esposo. Eu falei: irmão, eu não vou poder congregar, eu só tenho 7 meses de batizado. Ele falou: não, irmã, Deus converteu o seu coração, Deus te plantou junto à ribeira e ninguém vai te tirar. E ainda Deus tomava ele e falava assim, no tempo certo, lá na casa dele: Deus vai tirar você debaixo dos pés do adversário. Eu achei que a prova ia durar pouco, irmão. A prova durou 7 anos. Fiquei 7 anos no cativeiro, irmão. Mas nunca neguei o Senhor. Nunca deixei de servir o Senhor. Nunca deixei de orar. Não podia orar com ele em casa, eu esperava ele sair. Ele saía, eu já punha os meus joelhos, ia dobrar meu joelho e falar com Deus. Fiquei 1 ano cozinhando no terreiro, debaixo de chuva, com uma criança especial, uma criança que já tinha 2 aninhos, mas era igual um bebê recém-nascido, toda molezinha, não sentava sozinha, e com 2 crianças maiores. Não foi fácil, irmão, falar para os irmãos. Foi duro a prova, duro. Mas um dia, aquela que não deixou ficar na casa e só me deixou eu ficar num quarto menor junto com os meus filhos e com o pai dos meus filhos. Eram 5 pessoas num quarto bem pequenininho e o banheiro, eu tinha que usar o banheiro de trás, de fora, que não tinha chuveiro, só tinha a bacia do banheiro. Mas eu dava banho de canequinha e tomava banho de canequinha, dando glória a Deus. Deus me deu muita paciência. E o adversário tomava essa ex-mestroga muito grande. Eu não estou falando mal dela, irmãos. Estou contando o que Deus fez na minha vida. E Deus nunca deixou negar o nome dele. Dava glórias a Deus. E nesse meio tempo, a minha filha especial deu cachumba, deu sarampo, deu essas doenças que dá, mesmo eu ter dado todas as vacinas dela. Ela ficou 8 meses evacuando só água. E aquela época, irmão, não era fraldinha descartável, era fraldinha de pano. Então todo dia amanhecia uma bacia cheia, uma bacia grande, de fralda suja. E ainda mais as roupas dos meus 2 filhos, que eram menores, e a roupa do meu ex-marido, que ele era mecânico. E eu tinha que levantar às 5 horas da manhã para poder lavar toda a roupa na mão, não tinha máquina, nem tanquinho, nem nada, era na mão. Porque quando dava 7 horas, o adversário ia acordava a minha ex-sogra e ela levantava me xingando, me humilhando, me pisando. Mas eu deixava tudo limpinho, eu deixava a área de serviço toda limpa, meu quarto todo limpo, e aquele banheiro lá de fora todo limpo. E ia ficar lá na cozinha, no terreiro, debaixo de 2 árvores. E foi 1 ano essa prova, irmão. Mas agradeço ao Senhor que depois de 1 ano, o Senhor preparou de eu morar, irmão, no meio do lixo. Não tinha, o meu ex-marido não tinha condições de pagar o aluguel de uma casa. Eu fui morar dentro de um cômodo, no meio do lixo, irmãos. Eu falo isso para os irmãos. E isso é a prova. Não congregava, mas orava. E o Senhor falava muito comigo. Mas, irmãos, foram 7 anos de luta, de guerra, de prova, de que não podia ninguém passar e me saudar, não podia ninguém a Irmandade me visitar, mas o Senhor esteve comigo presente o tempo todo. O Senhor me deu mais 2 filhas, né, depois desses 3, depois dessa menina especial, ainda tive mais 2 filhas perfeitas, com saúde, e nós ali morando ali, num cômodo, que não tinha janela, que tinha um banheirinho muito ruim, não tinha chuveiro, e um cômodo de comércio bem pequenininho. Só tinha uma porta de aço para levantar. E eu ali esperando a misericórdia de Deus. Porque todas as vezes que eu pedia a Ele para ir na igreja, Ele voltava a derrubar a casa em cima de mim. Então, mas tudo é o tempo de Deus. Né? Tudo é o tempo de Deus. Porque quando Deus dá uma ordem, o adversário tem que sair da nossa vida. Depois de 7 anos, no ano de 1996, no mês de junho, e nesse tempo, minha filha mais velha foi crescendo, virou uma mocinha, e quando foi um dia, ela com 14 anos, ele tinha ido fazer uma viagem, mas ele viajou sábado à noite e ia chegar
domingo à noite, mais cedo, tipo 5 horas, e eu não ia ter como congregar no domingo à noite. E ia ter o batismo. Eu falei, Senhor, eu vou nesse batismo. Porque eu sei que o Senhor vai falar comigo, não importa se seja batismo, mas o Senhor vai falar com a minha alma. E a minha filha já tinha 14 anos, a mais velha. Eu estava passando as roupas das crianças, já era 11 horas da noite. Ela falou, mãe, amanhã a senhora vai no batismo? Falei, vou, filha. Aí ela voltou, deitou com as crianças. Daí a pouco ela voltou de novo, perguntou, falei, vou sim, filha. Né? Eu vou deixar você com as crianças e vou, porque o batismo é de manhã, seu pai ainda não chegou. Aí a terceira vez ela falou sim, já era meia-noite. Eu passava bastante roupa, naquela época era roupa das crianças, muita criança. E ela falou, mãe, eu posso ir com a senhora? Falei, você quer ir no batismo, filho? Ela falou, eu quero. Mas, irmão, Deus não deixou que eu pensasse nada. Assim, que, não vou levar porque você é nova, não. Falei, tá bom, só que nós vamos ter que levantar cedo para arrumar as crianças e levar todo mundo. E tinha que pegar um ônibus para ir. Aí ela falou, tá bom, ela foi deitar. E eu terminei de passar aquela roupa, era mais ou menos 1h30, 1h40 da manhã. E naquela época, eu não tinha despertador, eu não tinha celular, não tinha naquela época, né? Não tinha rádio, não tinha nada, né? E eu orei a Deus e fui dormir, era 2 horas da manhã, e falei com o Senhor assim, Senhor, se é a tua vontade da minha filha aí, permita que eu acorde 6 horas da manhã, porque 6 horas aí vai dar para arrumar as crianças, dar banho, dar mamadeira, né? As duas caçulas eram pequenas, uma tinha 1 ano e pouco, a outra tinha 3 anos, e a especial, né, que tinha acho que 6 anos, e o meu filho. Mas agradeço ao Senhor, irmãos, que quando foi, Deus é tão maravilhoso, quando foi 6 horas da manhã, eu senti, parece que jogou uma pedra na janela, eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei o relógio, era 6 horas. Falei, vou chamar a Érica, minha filha, e vamos arrumar para nós ir. Nós fomos. Irmãos, eu chorava muito naquele batismo, foi um batismo muito lindo, como tudo é lindo nessa graça, né, irmão? Batismo, Santa Ceia, os cultos, né? Tudo é maravilhoso, porque dessa graça. Não é que a graça está só na congregação. Aquele que serve a Deus com sinceridade, em qualquer lugar que ele serve a Deus, tudo é maravilhoso, assim. Passa luta, passa prova, mas a presença de Deus no nosso coração é maravilhoso. Mas agradeço ao Senhor que nós fomos. E eu lembro, irmãos, que eu chorava muito, que eu queria muito que Deus chamasse a minha mãe para ser minha companheira. Já tinha uns 5 anos que eu estava pedindo a Deus para Deus chamar a minha mãe para me ser minha companheira, né? Me ajudar em oração. Mas agradeço ao Senhor que no meio do culto, o irmão estava nas águas, já tinha batizado, descido bastante irmãos nas águas. Cantou o antigo hino do Inário 479, que eu não sei qual é o número hoje, é o 15, né? Acho que é o 15. Cantou a primeira estrofe, a minha filha me abraçou e começou a apertar meu braço, mas eu não sentia. Deus me anestesiou, eu não sentia. Tipo, né, falando, mãe, Deus está me chamando, eu não quero ir. Mas eu não entendi, eu não vi, não percebi. Aí, e Deus falava assim, antes de cantar esse hino, Deus falava assim, vem, hoje é seu dia. Você vai esperar ainda 60 dias, que naquela época era de 60 e 60 dias que tinha o batismo. Você ainda vai esperar 60 dias para poder você obedecer, são 60 dias perdidos na terra. E ela começou a me abraçar, a me apertar muito, né? E eu nem desligada, pensando na minha mãe, pensando no movimento que Deus estava fazendo, vendo o movimento de Deus. Agradeço ao Senhor que ela levantou na terceira estrofe, ela levantou. Na segunda, aliás, ela levantou. Aí eu ainda olhei para ela chorando e falei, filha, você vai no banheiro? Ela balançou a cabeça, não falou nada. Fiquei em paz. Irmãos, passou-se uns minutos, cantou a terceira estrofe, e eu ali, na comunhão com o céu, sabe? Comunhão com Deus ali, né, no batismo. Quando eu olho, irmãos, passou alguns minutos, quando eu olho, quem está descendo as águas? A minha filha, com 14 anos. Falei, Senhor, ela não, Senhor, minha filha não, ela não vai aguentar a prova que eu passo, ela não vai aguentar ficar sem congregar. O Senhor falou, vem, tira ela de meus braços. Falei, Senhor, dos seus braços eu não posso tirar.
Aí Deus chamou ela. Eu já estava com 6 anos de caminho. E Deus, irmão, pensa de que conversão que Deus fez na minha filha. Foi minha ajudadora. É até hoje a minha ajudadora. Na época ela tinha 14, ela está com 41 anos. Está firme até hoje, irmão. Crente, muito crente. E Deus chamou ela. Daí, em um ano, ela falou: mãe, eu não aguento passar o que a senhora passa. Eu passo por cima do meu pai. Isso ela falava. Mas eu vou congregar, eu vou na reunião de jovens. Eu falava: filha, espera no tempo de Deus, espera. Não, mãe, eu não aguento o que você aguenta. E ela saía, irmãos. Ela saía escondido, ia para a reunião de jovens, do pai dela, sabe? E foi um ano muito difícil, porque eu não conseguia segurar ela. E ela, quando ela fez 15 anos, ela pediu, o pai dela queria dar uma festa para ela de 15 anos, porque Deus naquela época já estava abençoando ele. E ela falou: não, pai, eu não quero. Então o que você quer, minha filha? Eu quero um teclado. Ele falou: um teclado? Mas um teclado é bem menos do que uma festa que eu vou dar para você de 15 anos. Ela falou: não, mas eu quero um teclado. É porque Deus já tinha colocado o desejo de estudar música. Aí Deus preparou aquele teclado para ela, fui na loja, comprei. E ela começou a estudar música, assim, tudo escondido do pai, sabe? Não tem como, né? E na mesma época, meu filho começou também a estudar música, ele estava com 10 aninhos. Irmãos, e ela não desanimou, não foi fácil a parte da música, né? Muitas vezes ela chegava atrasada na casa da irmã que dava aula, né? Que o pai dela, eu pedi pro pai dela para pagar, mas só que ele pensou que ela ia tocar em bandas do mundo, né? Mas não era. Era Deus fazendo a obra. Às vezes ela chegava atrasada, que era muito longe, ela tinha que ir de bicicleta, tinha que subir um morro muito grande. E ela chegava da escola, meio-dia, a aula dela era 2 horas, e muito longe o bairro que ela ia. Aí ela chegava cansada, a irmã falava: você já passou da hora, agora eu tenho que dar aula para outra irmãzinha. E ela voltava para trás triste. Mas ela não desanimou, irmão. Ela não desanimou. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando tinha feito 1 ano, que nós estávamos naquela prova, né, de prisão, anunciou a Santa Ceia. E eu tomei só a primeira Santa Ceia. E eu não tomei mais, né, já tinha 7 anos. E eu fiquei com muito desejo de tomar a Santa Ceia. E ela falou: mãe, eu vou tomar a Santa Ceia. Eu vou. Bem valente nas coisas de Deus. Eu falei: filha, mas vamos esperar um pouco. Deixa, Deus vai trabalhar. Agora, antes era só eu que orava, agora você me ajuda em oração. Não, mãe, eu vou. Falei: então vamos orar para Deus fazer uma obra. E começamos a orar a semana inteira, orando, 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 orando. Aí quando chegou no dia de Santa Ceia, os pais dele veio em casa, eu tratei muito bem, irmão, muito bem os pais dele. Deus nunca deixou que eu tratasse os pais dele mal. Por tudo que eu passei, eu sempre tratei muito bem. Aí eu fiz o almoço, eu fiz tudo, né? E era dia de Santa Ceia. Mas agradeço ao Senhor que ele foi levar os pais dele em casa. Naquela época, irmãos, o Senhor já estava abençoando ele, também através das minhas orações. O Senhor tirou de nós daquela miséria que a gente vivia, naquela situação difícil, né? Como tem um ditado que fala: vendi o almoço para comer a janta. E foi muito difícil, mas o Senhor já tinha tirado, o Senhor já tinha dado uma firma para ele, né? Para ele já tinha 8 funcionários, o Senhor estava abençoando muito, deu 3 carros para ele num ano. Então Deus estava abençoando grandemente o material. Mas nada daquilo me alegrava, porque eu queria ter liberdade para congregar, para servir a Deus. Né? Para congregar, porque servir eu servia em casa. Mas agradeço ao Senhor que quando ele chegou, que ele foi levar os pais dele, quando ele voltou, nós tínhamos orado, Deus tinha visitado meu coração e Deus falou assim: fala com ele que você vai tomar Santa Ceia. Eu falei: Senhor, ele vai jogar a casa em cima de mim. O Senhor falou: fala com ele. E eu falei, sabe, o Senhor, nós tínhamos orado, eu mais minha filha. Quando ele chegou, eu esperei ele entrar, ele sentou. Perguntei se ele queria alguma coisa. Porque sempre tratei muito bem, irmão. Se eu tratava bem antes de ser crente, antes de servir a Deus, eu passei a tratar melhor depois que eu comecei a servir a Deus.
Perguntei para ele se ele queria alguma coisa, ele falou que não. Aí eu falei, Senhor, e agora? Me deu um pouco de medo, sabe? Mas o Senhor tinha falado e o desejo de tomar Santa Ceia. Minha filha falou que ia. Então eu sabia que se ela fosse na frente dele, podia levantar uma guerra. E eu tinha que estar junto com ela. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, hoje é dia de Santa Ceia na minha igreja e eu quero te pedir, deixa eu ir tomar a Santa Ceia. Deus tomou o coração dele e falou, pode ir, mas leva todos os seus filhos. Eu falei, não, eu levo. Aí eu levei os meus filhos. Levei os meus filhos, todos os 5. E a igreja já estava cheia. E ela foi lá ficar no meio da mocidade, eu fiquei com as crianças. Ela me ajudou, né? Ela levou as 2 pequenas e eu fiquei... O meu filho já estava aprendendo a música, ele já sentou lá no meio da orquestra também, mas a igreja estava cheia, ele conseguiu, não sei se ele conseguiu, não lembro bem se ele ficou do lado dos irmãos, não me lembro, porque ele não era batizado. Aí Deus mandou a palavra de a prisão de Pedro, irmãos. E Deus falava assim, tem uma serva minha aqui que você está preso, você está como Pedro, mas hoje eu vou quebrar as correntes, vou abrir os cadeados enferrujados, mas eu te solto dessa prisão. Eu falei, glória a Deus, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida. Já estava em 7 anos, mais de 7 anos e 1 mês. Agradeço a Deus que cheguei em casa. Aí quando eu cheguei em casa, ele tinha saído. E ele dormiu fora naquela noite. Mas eu fiquei em paz, porque eu tinha tomado Santa Ceia, uma paz tão gostosa, né? Quando a gente toma Santa Ceia. E no outro dia ele voltou só às 6 horas da tarde. Chegou 6h30. Aí ele chegou, como sempre, né? A janta pronta, tudo pronto, irmãos. Porque Deus colocou, assim, um sentimento no meu coração de eu ser a melhor esposa que eu pudesse ser. E eu estava fazendo as crianças pequenas dormir, porque ele gostava de assistir o jornal, né? Para as crianças dar paz, assim, para ele poder assistir o jornal dele. Até isso eu fazia. Aí eu estava fazendo as crianças pequenas, deitada com elas lá no quarto. Mas naquele dia, era na segunda-feira, eu orei muito, eu orei o dia inteiro. Orei o dia inteiro, falei, Senhor, cumpra essa palavra da prisão de Pedro na minha vida. Me liberta como o Senhor libertou Pedro. Eu quero te servir, nem que seja um dia só por semana, mas eu quero congregar. E minha filha também precisa estar junto com a mocidade na reunião de jovens, estava aprendendo a música. Aí eu agradeço ao Senhor que... Irmão, eu falo muito, agradeço ao Senhor, que quando eu conto essa obra, é muito emocionante para mim. Porque só Deus podia me tirar daquela situação, só Deus podia me chamar nesse caminho, me chamar, né, na sua graça para mim poder servi-lo. E só Deus podia me libertar daquela prisão. E eu aguentei muita coisa, irmão, que nem vou falar aqui, mas foi muita coisa, irmão, muita coisa mesmo que eu tive que aguentar por amor à obra de Deus, por amor à minha alma, pela conversão que Deus fez comigo e também por amor aos meus filhos, né, criar eles na graça. Aí ele chegou, era umas 6h30, eu tinha orado o dia inteiro, sabe? Eu e minha filha. Aí ele chegou, ela falou, mãe, a senhora vai falar com o pai hoje, né? Eu falei, vou, filha, em nome do Senhor Jesus, eu vou falar com seu pai. Ela falou, então fala, porque eu, amanhã eu já vou na igreja de noite, que era terça, quinta e domingo. Aí que quiser, ela foi minha ajudadora, né, irmão? Que eu pedi para Deus uma companheira, Deus me deu. Aí quando ele chegou, eu saí do quarto, fechei a porta e falei com ele assim, você quer jantar? Aí ele balançou a cabeça que não. Eu falei, você quer tomar banho? Eu vou pôr sua toalha lá no banheiro. Fiz isso, fui lá no guarda-roupa, peguei a toalha e pus no banheiro, esquentei a comida. Aí eu falei, Senhor, aí eu entrei no quarto de novo, aí eu orei de novo. Já tinha orado o dia inteiro, orei de novo. Porque me deu um pouco de medo, irmão, porque era muito difícil toda vez que eu falava para ele sobre ir na igreja. Era difícil, irmão, a luta era muito grande. A guerra é muito grande, como Deus falou antes de eu batizar, que a guerra ia se levantar muito grande e que ela ia ficar cada vez maior, mas que Deus é o Senhor da guerra e é na guerra que Ele gosta de pôr o povo dele em liberdade. Mas era tempo da minha libertação. Aí eu entrei lá de novo no quarto, orei, aí cheguei na sala.
E eu olhei bem para ele, pro olho dele, e falei, olha aqui, a partir de hoje, Deus colocou essas palavras na minha boca, foi Deus, irmão. Eu vou servir a Deus pela vida ou pela morte. Mas se até hoje eu fui uma boa esposa para você, eu vou procurar ser melhor ainda. Vou procurar ser uma esposa melhor ainda. Mas os dias de culto aqui na minha igreja, na comum, eu vou, tá bom? Eu falei para ele, eu vou. Eu saio daqui tipo 10 para 7. Mas quando for 9h10, 9h15, no máximo eu tô aqui. Mas vou deixar tudo pronto para você. Toalha no banheiro, sua roupa, comida pronta. E vou levar as crianças. Irmãos, foi Deus. É Deus purinho, purinho. Ele só balançou a cabeça que sim, mas não falou nada. Aí eu entrei pro quarto para continuar fazendo as meninas dormir, ficando com as meninas para não atrapalhar ele. Só vi as portas do guarda-roupa batendo. Ele pegou todas as roupas dele e foi embora. Foi dormir lá na oficina que ele tinha. E ficou 15 dias sem vir em casa. Em 15 dias ele veio. Tava ganhando muito dinheiro naquela época, irmão. Muito dinheiro. Sabe? Nossa, ele falou, agora eu enriqueço, mas era a benção de Deus na vida dele, ele não sabia, né? Foi as minhas orações. Orei durante uns 4, 5 anos para Deus abençoar ele. Mas aí ele voltou e falou comigo, eu quero voltar. Falei, quer? Pode voltar, a casa é sua. Você é o pai dos meus filhos, você é meu esposo. Ele falou, mas só se você deixar o seu Deus. Eu falei, do meu Deus eu não deixo. Ele falou, você não vai deixar do seu Deus? Eu falei, não vou deixar do meu Deus. Do meu Deus não, ele é tudo para mim. Meu Deus é que tem salvação para me dar. É aonde, irmão, que está a segurança do crente, Que por amor a Deus, eu perdi tudo, irmãos. Mas a minha alegria foi muito maior. Ele saiu, depois de 60 dias, ele mesmo contou para mim que estava morando com outra pessoa. E minha vida, ele perdeu tudo, irmão. Perdeu tudo o material que Deus tinha dado para ele. Sabe? Porque está escrito na palavra, Ai daquele que toca no pequenininho do Senhor. Então, irmãos, as coisas de Deus, quando Deus converte uma alma, ninguém arranca. Ninguém, e muito menos o adversário. Eu fiquei sozinha, irmão, com 5 filhos. Aluguel atrasado. 6 meses sem pagar o aluguel porque ele não pagava. E eu não tinha, morando numa cidade pequena, que eu não tinha emprego, porque desde que eu casei a minha vida foi ser dona de casa. Mas o Senhor não deixou faltar nada. Tinha dia que eu não tinha o que dar para meus filhos para comer. Mas eu nunca falei nada para ninguém. Eu pedia para o Todo-Poderoso, o nosso Deus. E Ele aparecia na minha vida. São muitas obras, irmão, nesse meio tempo. Mas Deus vai dar a oportunidade de eu contar. Quantas obras o Senhor fez? Mesmo no cativeiro, presa, irmão. E depois que eu fiquei sozinha com os meus filhos. Deus vai dar graça de contar, irmãos. Foram muitas obras, muito milagres. E as obras maravilhosas que Deus fez com os meus filhos. Quero agradecer a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus abençoe os irmãos.